Linha de Frente. Boa tarde, eu sou o Fernando Capese, está começando Linha de Frente deste Natal. Hoje nossos convidados são Acácio Miranda, Alessandro Negão, Felipe Monteiro, nosso PP chatinho e a Gabriela Mansur. Nesse programa especial nós vamos fazer uma retrospectiva com os principais assuntos políticos deste ano de 2023. Além de debater outros temas polêmicos relacionados ao Brasil, como segurança pública, e temos aqui uma grande especialista nessa área, violência contra a mulher, é a doutora Gabriela Mansur. Vamos lá então. Pepe, você se lembra da final de 2000 entre Corinthians e Vasco, que o Corinthians se sagrou o primeiro e verdadeiro campeão mundial? O Edmundo perdendo aquele pênalti. Você sabe que a torcida do Corinthians cantou durante 120 minutos Todo-Poderoso Timão. E agora nós vamos falar do Todo-Poderoso Centrão. Para começar falando sobre esse Todo-Poderoso Centrão, que quer dominar a República, deputados que se elegem para votar, mas querem administrar. O grupo político do Congresso Nacional, esse Centrão, roubou a cena, não tinha outro verbo não para colocar, pode me complicar esse verbo, roubou a cena no primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula e foi o verdadeiro protagonista em diversas pautas. Inclusive, tentou aumentar sua governabilidade e conseguiu. O presidente acabou tendo que presentear o Centrão com pelo menos 2 ministérios até agora. André Fufuca, do PP, entrou na vaga de Ana Moser, bye bye Ana Moser, na pasta dos esportes. E Silvio Costa Filho, do Republicanos, assumiu a pasta de portos e aeroportos, empurrando o Márcio França, o principal aliado da campanha do presidente Lula, para uma salinha e chamada de Ministério do... O Márcio França está no Ministério do... Eu sempre me confundo, o nome é tão complexo. Empreendedorismo. Peraí, calma, vamos devagar. Ministério do Empreendedorismo. Da microempresa. E da empresa de pequeno porte. Que bonito, olha que nome pomposo para um ministério que não funciona. Porque aqui se fala em reoneração da folha salarial, aqui se fala em revogação da portaria que permite trabalhadores, se quiserem trabalhar no final de semana, mas tá lá o ministério, uma pequena sala para o aliado mais importante da campanha do presidente Lula. Além disso, o Centrão também indicou o novo presidente da Caixa Econômica Federal. Para mim vale muito mais que os ministérios, que é o Carlos Vieira Fernandes. Então, vamos começar repercutindo então a atuação do todo-poderoso Centrão. Eu quero falar com o Alessandro Negão, um mestre da comunicação e que, com uma inteligência única e um raciocínio lógico, sabe trazer a linguagem e a visão do povo. Alessandro Negão, eu queria que você interpretasse, você que fala muito com a população, você conversa bastante com eles, o que você explica quando eles perguntam, mas Alessandro, o deputado ele não se elege para votar? Ele não está lá para votar? Eu, quando voto num presidente da República, eu estou votando em alguém para administrar o país. Quando eu voto num deputado, eu estou votando num deputado para aprovar projetos de lei. Agora, os deputados se reúnem e, para votar, eles exigem uma parte da administração, querem emendas parlamentares para enviar para os seus redutos eleitorais. Como é que você explica, na sua linguagem inteligente e comunicativa, para essa população, o que está acontecendo no país? Olá a todos aqui da mesa aqui, e eu sempre gosto de falar o seguinte, Capês, para mim é triste ver essas notícias que a gente passou 4 anos sem ver essa coisa de o PMDB ganhou tal ministério, o PSDB ganhou tal ministério, sabe essa coisa que é tão feia pra gente na política. Eu entendo que ali, como eu entendo que seria a política? Seria o deputado tentando passar o seu projeto de lei ou o presidente tentando convencer o deputado do que seria melhor para o Brasil. Mas não é o que a gente vê aqui. A gente viu a volta de todo esse tipo de negociação do tipo, primeiro o Brasil fica em segundo plano, mas primeiro vem aqui os meus interesses, os interesses do meu partido. Se o senhor quiser fazer alguma coisa, o senhor presidente, então o senhor vai ter que nos dar tal
ministério, só vai ter que nos dar tal secretaria. E aí o Lula acabou ficando ali naquela sinuca de bico, porque o que ele prometeu, e ele acabou de certa forma cumprindo, que foi colocando mulheres nos seus ministérios, né? Colocou a Ana Moser, e aí agora ele teve que tirar a Ana Moser, foi a primeira queda, a primeira queda. E também no caso do Carlos Vieira Fernandes, que é da Caixa Econômica, ele tirou outra mulher aqui também. É triste ver desse jeito, mas, gente, isso é a política. A realidade é exatamente o que está pintado aqui. Nós temos parlamentares, nós temos donos de partidos que estão realmente preocupados em como eles vão colocar as pessoas que estão mais próximas ali, eles, em locais ali estratégicos. Até mesmo para que o presidente da República não tenha todo o poder que é vendido para a população. Porque a gente tem um problema aqui no Brasil, Capês, que as pessoas acreditam realmente que elas estão votando num ditador. Elas acham que quando elas votam no presidente, o presidente vai resolver tudo e que não existe senador, que não existe STF, que não existe deputado federal, tudo sai da cabeça do presidente e às vezes ele acaba recebendo a culpa até do que não é culpa dele. Muitas vezes isso acontece, até aconteceu algumas coisas com o Lula em relação a isso, algumas coisas culpa dele, outras coisas que não foram. Mas eu acho que no final das contas o melhor da gente poder explicar isso para a população é dizer a real e falar assim, gente, política é isso. Infelizmente, no nosso país, a política é feita desse jeito. É o toma lá da cá, só que de certa forma legalizado, vamos dizer assim. Eu não acho que chega a ser uma extorsão. É uma negociação, entendeu? Muito pior seria um mensalão. Sim, não, claro, o mensalão é pior, porque muito aí pior. É corrupção. Exato. Mas, querido Acácio Miranda, eu acho muito feio a pessoa ficar se convidando ou se impondo para participar. Então, existe um determinado grupo, uma eleição polarizada, ganhou 50,5%, ganhou de 49,5%. Não importa, ganhou. Então ele vai montar o ministério dele. Aí ele escolhe de acordo com a pauta que ele prometeu ao seu eleitor e coloca ali os seus companheiros, aqueles que comungam com a sua ideia. De repente, chega um grupo de parlamentares e diz, não, pode tirar aí que eu quero estar aqui. Em primeiro lugar, isso aqui é a meu ver, uma ingratidão, uma deslealdade com aqueles que caminharam juntos durante a campanha. Em segundo lugar, isso desvirtua a carta-programa que é apresentada ao eleitor, porque o governo passa a agir de maneira esquizofrênica. Cada um vai para um lado, ele deixa de ter uma lógica de administração. Que esse poder do Centrão não tinha jeito, não. Será que se o presidente ficasse mais no Brasil e menos fora, ele ficou 2 meses em viagem até agora, quer dizer, o ano já está acabando, faltam aí 6 dias, mas ficou 2 meses fora do país, se ele ficasse mais aqui, será que ele não conseguiria um apoio do Congresso Nacional que não custasse 47 bilhões de reais de emenda parlamentar? Capês, em primeiro lugar, estamos no Natal, então eu torço para que todos que nos assistem tenham ganhado a mesma quantidade de presentes que o Centrão ganhou ao longo desse ano, e acho que você tem razão nas suas ponderações, mas, como o Alessandro bem disse, seria uma distopia se nós achássemos que hoje é possível governar sem o Centrão. Nós temos inúmeras teorias já da década de 80, 90, especialmente o presidencialismo de coalizão do Sérgio Abranches, que já previa que em determinado momento, no Brasil, dentro do sistema presidencialista, o presidente da República seria refém do Congresso Nacional. E é o que nós vivemos nesse momento. Óbvio, acho que o problema está posto, a gente tem que conviver com ele e só nos resta buscarmos soluções, seja o parlamentarismo, seja um semipresidencialismo, mas eu acho que a força do Centrão, independentemente do governo, isso já está provado num governo de esquerda, num governo de direita, ela existe. Resta agora buscarmos alternativas e resta saber também se o Congresso, este mesmo Congresso que é capitaneado pelo Centrão, terá vontade de buscar alternativas. Meu querido Felipe Monteiro,
Você comeu muito aí na véspera do Natal? Está bem? Está tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Capês. Então vamos nesse dia 25 com muita alegria, com muita felicidade. Uma boa tarde a você. Você, eu sei que trabalhou de Papai Noel ontem, bonitinho, botou uma barba, tal, você tava lá brincando Gordofobia agora? Gordofobia agora, na cara dura? Não, eu tô dizendo por causa da barba sua. Eu queria a sua opinião. Felipe Monteiro, meu querido PP, formado em Harvard, uma cabeça privilegiada. Você, Felipe Monteiro, por favor, o que você tem a dizer? Tá tudo certo, é 47 bi, tá, valeu, o déficit fiscal é uma coisa normal, qualquer país tem que gastar mesmo e tem que distribuir ministério. Capês, eu acho engraçado quando chega nesse tema. Primeiro que é impressionante como as pessoas querem arrumar alguma forma de criticar o governo Lula, né? E agora o centrão é o problema do governo Lula. É bom lembrar que é impossível no sistema político brasileiro, né, o presidente da República, que foi eleito numa eleição majoritária, ter a maioria no Congresso, no sistema proporcional multipartidário, né? Ou seja, é impossível o presidente da República, para governar, ter a maioria do Congresso Nacional. E para ele obter a maioria do Congresso Nacional, ele tem que negociar necessariamente com a base congressual, né? Ou seja, todos os presidentes da República, desde a Constituição de 88, tiveram o mesmo problema. Não é uma questão do governo Lula. Ou seja, para fazer a maioria, tem duas formas só no direito brasileiro. Primeiro, destinar os cargos políticos, ministérios, cargos de segundo escalão. E segundo, distribuir emenda parlamentar, né? Isso não está errado. Pelo contrário, isso é legítimo e é correto. O problema que eu venho falar aqui é a forma como a emenda parlamentar é destinada no Brasil, sem muita transparência. Mas a partir do momento que você melhora esse instrumento, eu vejo como algo salutar. E eu discordo do Acácio quando ele fala que a solução para isso seria o parlamentarismo ou sem parlamentarismo, né? Semipresidencialismo. Dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Já estamos no semipresidencialismo. A gente já estamos. Por quê? Porque se você colocar o parlamentarismo no Brasil, o que vai acontecer em última análise é que o presidente da República ou o primeiro-ministro seria o centrão, seria o Lira, seria o Cunha, né? Ou seja, a solução para o Brasil passa longe do parlamentarismo, No Brasil, felizmente, o presidencialismo é uma forma de você evitar os avanços do centrão, né? Ou seja, não é por aí que se resolve a questão, não é, Capês? Bom, você, o Felipe Monteiro colocou aqui, muito bem, o presidencialismo, se puder até colocar no gerador de caracteres, o presidencialismo é uma forma de segurar o centrão. Porra, imagine, tá segurando muito mesmo, né? E aí ele diz que tem duas formas de você governar, é através de ministérios e emenda parlamentar. Vamos resumir com uma só, é com grana. Então é isso. Me desculpe, eu acho que nós temos que esperar um pouco mais dos nossos parlamentares, que eles tenham espírito público, que eles pensem no país, que eles colaborem para a redução do déficit, que eles deem condições para o presidente governar. Não é no toma lá da cá, isso não dá certo, isso é errado e é claro, infelizmente eles estão lá porque as pessoas votaram neles. No mundo todo tem emenda parlamentar. Bom, mas eu queria ouvir agora, nós temos aqui o meu querido Felipe Monteiro, professor de Harvard, grande amigo. Nós temos aqui uma moça, uma advogada que fez um trabalho brilhante no Ministério Público de São Paulo. Doutora Gabriela Mansur batalhou, lutou muito, fez um trabalho excelente e notável combatendo a violência contra a mulher. Aí aqui no Brasil, ela sabe mais melhor do que eu isso, uma mulher assassinada a cada 7 minutos. Isso é uma tragédia enorme. Eu queria aproveitar para você, dentro dessa pauta, Gabriela, nós vamos falar da violência contra a mulher mais para frente, não está faltando mais mulheres nesse ministério? Então, quer dizer, era uma das pautas apresentadas pelo presidente Lula, a presença de mulheres. Agora, o pragmatismo, quer dizer, a necessidade de lidar com o centrão ou a incapacidade de lidar com o centrão acabou fazendo com que as mulheres começassem a sair desse governo. Qual que é a sua avaliação? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra para mim, até porque eu estou fazendo parte da representatividade feminina aqui nessa bancada. Então, agradeço o convite e eu cumprimento todo mundo que está nos assistindo. Capês,
Infelizmente, esse governo deixou muito a desejar, está deixando a desejar nessa questão de representatividade feminina. Verdade. Aqui não sei se é uma culpa do presidente ou também se é uma pressão do Centrão para a criação de estratégias para esses cargos que antes eram ocupados por mulheres. E aí nós temos o exemplo da Ana Moser, no Ministério do Esporte, que deixou o cargo para outra pessoa ser indicada e assumir esse cargo, e a Maria da Graça na Caixa. E aqui lembrando que quando houve o escândalo da Caixa, que teve a saída do presidente, nós tivemos a nomeação da Daniela, que é uma excelente economista e ficou à frente da Caixa como presidente, uma das primeiras mulheres presidentes da Caixa, e fez um excelente trabalho, principalmente no combate à violência contra a mulher. Então, aqui também nós temos uma situação de esperança de que houvesse sido a nomeação, tivéssemos a nomeação de uma ministra para o STF, uma ministra negra no lugar da Rosa Weber, e nós não tivemos isso. Então, o que eu chamo a atenção aqui, eu falo muito isso para as mulheres, que a questão de representatividade feminina é suprapartidária, não é uma pauta nem de esquerda nem de direita, é uma pauta que deve estar em todos os governos, em todos os partidos políticos, e nós temos que dar as mãos e lutar por isso, independentemente da nossa ideologia política, independentemente do partido que a gente pretende votar ou se filiar. E é importante dizer isso por quê? Porque eu sofri um grande ataque quando eu escolhi o meu partido político e fui candidata a deputada federal e deixei o meu cargo do Ministério Público nas mãos da sociedade brasileira, exatamente para representar todas as mulheres brasileiras, as de esquerda, as de direita, as do centro, lutando pelo fim da violência contra a mulher. Porque quem sofre a violência? Todas as mulheres. Qualquer mulher, independentemente do partido político ou da ideologia política, da religião, da cor, da classe social, da idade, da profissão. Infelizmente, até aqui eu chamo a atenção que as mulheres pretas sofrem inclusive mais violência. Então, nesse resumo inicial, eu gostaria de dizer que houve sim, pelo menos do meu ponto de vista, até esse presente momento, uma decepção com a pauta de nomeação de mulheres para esses cargos de liderança. Mas vamos em frente, vamos aguardar aí, estamos no início desse governo, quem sabe isso daí nós vamos virar o jogo e as mulheres vão estar representando as mulheres brasileiras, porque somos 52% da população brasileira. Será que o Centrão vai deixar? A dificuldade do Palácio do Planalto para acomodar interesses de parlamentares, Alessandro Negão, sem perder a autonomia, prejudicou o desempenho do governo federal nas votações do Congresso. O presidente Lula conseguiu transformar em lei, olha aí, Felipe Monteiro, apenas 1/4 dos projetos que enviou ao Legislativo. Eu me lembro que você ainda esse ano, por diversas vezes, disse que foi um sucesso, só 1/4 até agora. Segundo o levantamento do jornal O Globo, de janeiro a dezembro, o Executivo apresentou, Alessandro, 75 propostas, mas só... Espera um pouquinho, eu não estou enxergando direito. Só 18. Só 18 passaram. Não, peraí. Produção confirma. O Executivo apresentou 75 propostas, mas só 18 passaram. E o pior, é o pior resultado em 33 anos, o que inclui os 2 mandatos anteriores do presidente petista. A título de comparação, Felipe Monteiro, você que está na minha direita apenas fisicamente, a título de comparação, Jair Bolsonaro, em seu primeiro ano de governo, em 2019, quando ainda não tinha apoio do Centrão, aprovou 25 das 79 propostas apresentadas, o equivalente a 32%. Essa conta inclui projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e medidas provisórias. Alessandro Negão, eu gosto que você fala o que tem que falar, você vai direto, você vai na ferida. Você acha que para melhorar a eficiência
seriam necessários 513 ministérios, um para cada deputado federal? Porque com 42 e o Senado teria um problema, né? Aí depois no Senado aí no Senado você distribui os ministérios, pronto. Cria 81 ministérios e 513 empresas públicas. Me diga uma coisa, Alessandro, eu tô pasmo. O que o governo está gastando, dando ministérios, tirando pessoas aliadas leais, empresas públicas importantes, entregando a caixa. E emenda parlamentar. Não exigindo colocar uma mulher no lugar, porque podia exigir isso. Alessandro, nós estamos com déficit de 180 bi, 50 de emenda parlamentar. Explica para mim, você tem uma coisa mais lógica, você explica o simples de uma maneira muito inteligente. O que está acontecendo? Bom, primeiro a gente tem que dar a César o que é de César aqui, né? Pro Bolsonaro foi mais fácil porque o Bolsonaro tinha o fator povo. E era povo na rua. Então o Bolsonaro ainda não tinha o Centrão, ainda não tinha conversado com o Centrão, mas ele tinha o povo na rua. O primeiro ano do governo Bolsonaro, eu posso contar assim do que eu me lembro, assim, umas 3, 4 manifestações enormes, assim, do povo pedindo de tudo, e ali o Bolsonaro mostrou a sua força. Hoje o Lula não tem força popular na rua, ele pode ter a força popular que elegeu ele. Não é o suficiente para você pressionar os deputados. A partir do momento que você não consegue colocar povo na rua, a partir do momento que a sua própria militância está reduzida cada vez menor, fica difícil você poder cobrar os deputados. E outra coisa, Capês, o Lula está pegando um centrão faminto. E muito faminto. Ele é um centrão que começou a engordar um pouco no governo Bolsonaro, mas agora ele está morrendo de fome, está com uma fome insaciável. E cada coisinha que o Lula quer fazer, o centrão está cobrando cada vez mais caro. Essa conta, esses juros, vamos dizer assim, estão ficando cada vez mais caros para o governo. O governo está de mão aberta, por quê? Porque ele está começando a cobrar, ele está começando a tirar dinheiro de onde não tem, ele está raspando o tacho. No final das contas, povo, isso é muito, o povo tem que entender isso. No final das contas, o dinheiro não cai do céu e o governo não produz nada. Ou seja, se tiver faltando dinheiro, impostos vão aumentar, nós vamos pagar essa conta, os mais pobres é que vão pagar essas contas, vão pagar vão encher a barriga do Centrão com toda a fome que ele está agora, e vai ficar cada vez mais cara essa conta, porque nós ainda temos mais 3 anos. E temos 3 anos do seguinte: o Lula quer fazer alguma coisa, o Centrão vai cobrar tanto, o Lula vai fazer de tudo para dar o que o Centrão está pedindo. É um ótimo exemplo. O Centrão queria o cargo da Ana Moser. Beleza. Você quer dizer para mim que não tinha nenhuma outra mulher que podia ocupar o cargo dela? O Centrão queria a Caixa Econômica Federal. Sério que no Centrão não tinha nenhuma mulher que pudesse, ele podia no mínimo ter exigido isso. Já que a gente voltou ao tempo de negociar ministério, de distribuir secretaria, de distribuir empresas públicas, mas que pelo menos continuasse com a promessa que foi feita, com a promessa de diversidade. Ou a diversidade foi só na hora de subir a rampa. Subiu a rampa, cheio de diversidade, mas no bicho pegando mesmo, no dia a dia, aí esquece a diversidade, aí entrega tudo pro Centrão, porque também é fácil culpar o Centrão, né? Não consegui fazer isso, culpa do Centrão. Porque eu quero fazer culpa do Centrão. Não é só culpa do Centrão. O Centrão tá faminto, cabe ao Lula colocar menos comida nesse prato. O que o Alessandro Negão está falando aqui, meu querido Acácio Miranda, nada mais conservador que um progressista no poder? Você chega ao poder com a esquerda, mas governa com a direita? O pragmatismo está acima da ideologia? Eu acho que é uma questão de sobrevivência nesse momento, Capês, infelizmente. Nós falamos, vale reiterar, e faltou até um dado aí na produção para complementar. O número de projetos aprovados pelo Lula no primeiro ano de mandato só foi menor que o número de projetos, aliás, foi menor que o número de projetos aprovados pelo Collor no seu primeiro ano de mandato. E nós sabemos o resultado do governo Collor. Guardadas algumas diferenças. Primeiro, o governo Collor, pelo menos o Collor, enquanto figura, em nenhum momento foi tão popular quanto o Lula. Em segundo lugar, o Collor
declaradamente era um populista. Ele nunca escondeu ser um populista e dava de ombros para o Congresso exatamente por isso, porque para ele só importava a sua própria opinião e a opinião dos parlamentares era um mero acessório. Em terceiro lugar, o Lula não é inexperiente. O Lula já foi presidente 2 vezes, teve em tese 2 mandatos com a Dilma, então o PT e o Lula principalmente conhecem os caminhos do Congresso. Me causa certa perplexidade que eles estejam tão reféns do Congresso nesta medida, piores inclusive que o Collor. Então há alguma coisa que não está certa em Brasília. Obviamente o PP vai discordar, nos trará alguns dados que destoam disso, mas a verdade é que o governo Lula 3 patina em diversos aspectos, inclusive no diálogo com diversos setores da sociedade e com os representantes da sociedade. Felipe Monteiro, você acredita que essa dificuldade que o presidente Lula está tendo e teve nesse primeiro ano de conseguir apoio do Congresso, que, claro, tem uma pauta, um perfil mais à direita, mais conservador, mas pode ser convencido a ir mais para a esquerda, dependendo das emendas parlamentares e dos ministérios que lhes possam ser oferecidos. Você acha que toda essa dificuldade decorre pela margem apertadíssima que ele venceu essa eleição e principalmente venceu essa eleição com uma margem apertadíssima, chamando alguns nomes da centro-direita, como Geraldo Alckmin, do centro e da centro-esquerda? Acabou chegando um conglomerado tão grande que torna difícil identificar uma ideologia nesse governo. Você acha que essa análise procede? O Capês, eu fico impressionado como você vê número e você interpreta uma coisa de forma completamente diferente da lógica, né? Por exemplo, eu vejo, por exemplo, que foi colocado aqui que o governo Lula apresentou 75 propostas e só passaram 18. E aí vocês falam que o governo Lula não tem o Congresso na mão. Essa análise é absurda, é simplista para não dizer simplória. Por quê? Porque eu não posso fazer uma análise meramente quantitativa. Uma análise séria tem que levar em consideração uma análise qualitativa. É bom lembrar, por exemplo, que o governo Lula conseguiu, pela primeira vez na história, fazer uma reforma tributária no Brasil. Olha só, Acácio, me fala você, Collor conseguiu fazer reforma tributária? FHC conseguiu fazer reforma tributária? Mas fez entre aspas. Não conseguiu fazer reforma tributária. Ou seja, qual que é o peso de votar uma reforma tributária dentro dessa quantidade de projetos que foi aprovado? Qual o peso? Reforma fatiada, Qual o peso de você votar um arcabouço fiscal mudando o tal teto de gastos? Qual que é o peso? É muito maior do que apresentar projetos de leis ordinários que não tem sentido algum. Então, para eu saber, de fato, se o governo Lula tem ou não tem o Centrão, eu tenho que fazer uma análise qualitativa dos projetos de lei apresentados. E é impressionante como vocês gostam de discutir perfumaria e coisa periférica. Reforma tributária é mérito do Centrão. É claro, é lógico. Rodrigo Pacheco, quem está falando o contrário? Criaram a reforma tributária. Mas quem está falando o contrário? Não, você falou o contrário. Não, o que eu estou discutindo aqui, é que não dá para você pegar esse número, o governo Lula apresentou 75 projetos de lei, aprovou só 18, mas aprovou 18 projetos de lei com um poder muito maior do que os projetos apresentados pelo governo Bolsonaro. Você estaria falando isso se tivesse aprovado mais do que ele mesmo? Eu queria endereçar uma questão aqui também, pelo que o Negão falou, porque a Gabi colocou aqui também, que eu acho importante, né? Eu tenho uma ideia um pouco diferente do que foi colocado aqui, né? Para mim, o Lula nunca ligou para a questão da minoria, questão das mulheres. Mas ele bateu nessa tecla em campanha. E o ponto importante, por que o Lula mudou o ministério, deu o Ministério de Mulheres para o Centrão? Porque são ministérios insignificantes. Bom, eu não Infelizmente concordo. É isso. Não, eu te falo por quê, Gabi. Eu te falo porque eu vou terminar aqui o raciocínio e depois você me contradita aqui. Veja só, ele deu para o Centrão o Ministério do Turismo, Ministério dos Esportes, as outras mulheres estão no Ministério dos Povos Originários, Ministério das Mulheres, ou seja, todos os ministérios que o Lula deu no começo do governo para a mulher eram ministérios teoricamente temáticos, identitários e periféricos. Ele não deu um ministério
com força para a mulher. Infelizmente, eu queria que ele desse. Então, quando o Centrão pediu para entrar no governo, ele deu para o Centrão esses ministérios que são insignificantes, periféricos. Mas o motivo para ele ter exigido uma mulher lá. Isso. Mas você acha o Ministério das Mulheres periférico? Ele está falando em termos de estrutura, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, é isso. Mas tem que ter dado estrutura. Aí que tá, a mulher muitas vezes é visto, os ministérios que são dados para as mulheres tem pouco investimento, por quê? Porque a mulher ainda é vista como cidadã de segunda categoria. É como se não houvesse necessidade de investimento na pauta da mulher, ainda tendo um país que é o 5º do mundo com maior índice de violência contra a mulher. E a gente só vai conseguir combater isso com investimento, com política pública, com prevenção, com leis mais rígidas. Esses projetos que foram aprovados, que vocês estão citando, muitos deles diz respeito à violência contra a mulher. A questão da guarda compartilhada, a impossibilidade da guarda compartilhada, que muitas vezes é usada como manobra e controle da mulher quando há situação de violência doméstica, tem que ser retirado. Isso foi uma lei aprovada recentemente nesse governo. Agora, falar que o Ministério da Mulher, ele é periférico e que não tem investimento público, então vamos trazer mais investimento e vamos criar uma especialidade e uma prioridade para o Ministério da Mulher. Agora tem a Simone Tebet também, que foi nomeada e ela exerce o cargo num grande ministério. Então a gente tem que citar isso também, que é importante que tenha sido dito. Nós tivemos grandes projetos aprovados nesse primeiro semestre do ano na questão do direito das mulheres, em que pese eu entendo que houve sim um desmantelamento da representatividade feminina, isso me deixou um pouco decepcionada, mas também no governo Bolsonaro nós tivemos a aprovação de vários projetos de lei que dizem respeito aos direitos das mulheres. Mais uma vez eu toco na pauta. A questão da mulher tem que ser uma pauta suprapartidária e tem que ser dada a devida importância para a questão dos direitos das mulheres. Nesse ano de 2023, o presidente Lula priorizou a política externa. Foram 15 viagens internacionais, ao menos 25 países visitados só no primeiro ano de mandato. De todos os continentes, só a Oceania ficou de fora. Nossa querida Austrália do canguru, ficou de fora, Nova Zelândia. Os principais eventos foram a COP28, né? Que aliás, a COP28, que sobre meio ambiente, realizada no Oriente Médio, onde se consome energia não renovável, petróleo, né? Mais se discutiu a entrada do Brasil na OPEP do que a defesa do meio ambiente. A cúpula dos BRICS, a cúpula do Mercosul, a cúpula CELAC União Europeia e a Assembleia Geral da ONU. No total, Lula ficou 62 dias fora do Brasil, o equivalente a mais de 2 meses. Alessandro Negão, claro que as viagens são importantes e que o Brasil precisa se fazer representar internacionalmente. Isso. E o Lula tem um carisma, uma respeitabilidade internacional. Isso é um fato, não é uma opinião. Agora, a diferença entre o remédio e o veneno não é a dose. Exatamente. Nós estamos com 2 meses o presidente fora e ele podia usar essa força, esse carisma para negociar com o Centrão sem afundar o déficit fiscal em 180 bilhões de reais, com 50 bilhões de reais de emendas parlamentares. O presidente poderia aqui fazer uma negociação que não fosse tão custosa para o povo brasileiro. Qual o seu balanço destas viagens internacionais? É óbvio que o presidente tem que viajar e é óbvio que o presidente na volta tem que dizer por que viajou e quanto ele trouxe. Simples assim. No mínimo ele tem que chegar com uma promessa ali a curto prazo para a gente já poder cobrar o país do qual ele foi fazer alguma negociação. Houve um exagero, mas não houve um exagero só pelo fato de ele ter feito tantas viagens. Houve um exagero pelo momento que a gente está vivendo. O Lula venceu uma eleição num momento em que o Brasil estava muito conturbado, onde você tinha parente brigando, esposa brigando com o marido, e a esquerda para cá e a direita para lá, e teve a eleição do jeito que teve os debates do jeito que foram feitos. Depois a gente teve o bendito do 8 de janeiro. O 8 de janeiro já era motivo suficiente para o Lula ter ficado pelo menos 5, 6 meses sem ir nem no Paraguai, dele ficar só aqui dentro, só para resolver esse problema. Mas não, foi viajar para lá, foi viajar para cá, fez discurso para lá, fez discurso para cá. A questão que fica, Capês, a pergunta é muito simples. Quanto trouxe?
quanto valeu essas viagens? Porque até agora, a única coisa que a gente sabe, a única vantagem que eu posso ver, assim, dessas viagens dele, porque do concreto mesmo, são as fotos que eu vejo a primeira-dama tirar, porque eu sigo ela no Instagram, gosto lá de ver as fotos que ela tira para cada lugar que ela vai acompanhar o presidente, porque é só isso que a gente tá vendo até agora. Primeira-dama forte incomoda, né? Primeira-dama com protagonismo. Eu tô elogiando ela, eu gosto do Instagram dela, é uma das melhores páginas de viagens que eu gosto de seguir. Mas o que eu queria mesmo era que o presidente chegasse e falasse assim: negão, eu fui para tal país, voltei com tanto. Porque é isso que, para isso que serve as viagens do presidente. Ou para facilitar para que a gente venda para esse país, ou para facilitar que o que a gente vá comprar desse país a gente compre mais barato. Simples assim, porque ele é o presidente do Brasil. Ele não é o presidente, ele não é o blogueirinho mundial do mundo. Ele é o presidente do Brasil. Ele tem que representar os brasileiros. E a gente quer dizer aqui que temos muito carinho pelo Felipe Monteiro. Ele tem essa mania de interromper as pessoas sem pedir licença. Interromper o quê, falar cara? junto com as pessoas. Mas isso é o amor que nós temos por ele, faz com que ele esteja sempre aqui presente. Ele é um show à parte. Meu querido Acácio Miranda, o presidente, você acha que, por exemplo, a proteção do meio ambiente, a proteção da Amazônia, sobretudo da Amazônia do Pará, onde ocorrem a maior parte das devastações, a Amazônia do estado do Amazonas, onde tem a penetração de grupos traficantes de drogas, grupos paramilitares, tráfico sexual de crianças e mulheres, tráfico ilícito de madeira, onde existe ali uma série de interesses de países que querem fazer uma exploração daquele subsolo, garimpo ilegal, ameaça de ocupação da Foz do Amazonas por forças internacionais que depois vão ocupar e não vão sair mais daqui. Essa solução está aqui no Brasil mesmo, estruturando a Polícia Federal, as Forças Armadas, a vigilância por radar, ou está tomando o chá do Santo Daime com aquele Leonardo DiCaprio? Capês, eu gosto de lembrar do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, do ex-presidente Fernando Henrique, onde o PT criou uma piada que era o Viajando Henrique Cardoso. E eu tive a preocupação, enquanto você falava, de olhar aqui o Fernando Henrique, que foi apelidado pelo PT de Viajando Henrique Cardoso, viajou metade no seu primeiro ano de mandato do que o Lula viajou agora no primeiro ano do seu terceiro mandato. Em segundo lugar, as questões internas brasileiras, neste momento, elas dependem sim de uma atuação concreta e contundente do presidente da República. É óbvio que ele tem a liberdade, tem a necessidade de viajar. Ele é o nosso chefe de Estado e, obviamente, é ele quem nos representa internacionalmente. Mas, seguindo o raciocínio do Negão, é importante que ele viaje. É importante que ele traga dividendos, que ele traga contratos, que ele traga parceiros, mas neste momento de dificuldade que nós enfrentamos, estes parceiros, estes dividendos são mais importantes que a solução dos problemas internos? Eu acho que é esta a necessária comparação que nós precisamos fazer. Até porque nós temos representação lá fora, nós temos embaixadores, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro é bastante conceituado e tem toda a capacidade para tanto. E tem um terceiro ponto, que é o custo dessas viagens. É óbvio, quando nós olhamos na balança comercial, na balança econômica, o custo dessas viagens é ínfimo. Mas, num país que tem tantos problemas econômicos como o nosso, seria simbólico que o presidente da República, ao invés de ficar em hotéis luxuosos, ficasse, por exemplo, na Embaixada Brasileira, onde teria a mesma estrutura e teria a mesma segurança. Querido Felipe Monteiro, você acha que viajou pouco e que os hotéis não são importantes, nem como no sentido de comunicação, de postura para a população, independentemente de não ter grande relevância no nosso orçamento? Você acha que a crítica procede com relação às viagens? Harvard professor Felipe Monteiro. Capês, esse assunto é um assunto que me deixa triste, né? Porque, na minha opinião, envolve muito o nosso complexo de vira-lata, né? O Brasil tem a 10ª maior economia do mundo. O Brasil não é uma cidadezinha do interior do Brasil. O Brasil é um país forte, né, que tem que exercer, sim, a sua política no mundo todo. Não é? E outra coisa, desculpa, Acácio, não dá para comparar Henrique Cardoso com Lula. Né?
em relação à viagem. O PT errou em criticar as viagens do FHC, mas é bom lembrar que os órgãos multilaterais se organizaram de forma muito mais eficiente em 2015 com o Acordo de Paris, né? Quando começaram a discutir a agenda de 2030, quando começaram a discutir como que os países desenvolvidos vão pagar a conta para os países do hemisfério sul, que são os países mais pobres do globo, né? Ou seja, a efetivação da política exterior tornou muito mais forte e muito mais relevante depois de 2015, né? Não dá para comparar você querer falar assim, o FHC viajou pouco em 98. Não funciona, é uma falsa equivalência, não é por aí. E outra coisa, né? Somos a 10ª maior economia do mundo. Não teria um sentido o presidente da República ficar em embaixada. Quando eu vi aquele vídeo, por exemplo, do Bolsonaro se gabando com o celular na embaixada, olha aqui, colocando 30 assessores juntos, um em cima do outro. Aquilo é vergonhoso. O presidente da República tem que ter condição de trabalhar, tem que ter condição de fazer reunião no quarto com pessoas da sua confiança, tem que ter condições de reunir os seus ministros de alguma forma. Não é assim que funciona, não. Coloca na embaixada. Mas não é assim que funciona, não. De luxar. E outra coisa. Negão. É diferente de luxar. Negão, negociação internacional é um processo. Ele não vai viajar para um país, vai voltar com dinheiro na mão na hora, não. Ele tem que fazer várias viagens. Ele viajou para a China. Ele tem que voltar com a promessa. Ele viajou para a China, voltou com 15 acordos bilaterais assinados. Ele viajou para a Inglaterra, voltou com uma promessa do governo britânico de colocar 500 milhões de reais no Fundo Amazônia. Ou seja, até agora, o custo da viagem do presidente Lula está muito menor do que os benefícios. Mas vamos lá, peraí. Eu quero te ouvir, Cássio, mas tem uma coisa, ele falou, trouxe 500 milhões para o Fundo Amazônia e está gastando 47 bilhões de emenda parlamentar. 500 milhões e está gastando 47 bilhões. Então não viaja e tira meio bilhão, tira meio bilhão e entrega. Faz-me um favor. Vamos lá. Primeiro, da sua ponderação, parece que a ONU e qualquer órgão de representação internacional surgiu de 2015 para cá. Até 2015 eles eram irrelevantes ou nós éramos irrelevantes internacionalmente. Em segundo lugar, quando você compara FHC e Lula, nas relações internacionais, talvez o mundo seja outro. Mas boa parte da realidade brasileira, especialmente dos aspectos positivos que nós vivemos no Brasil, são de reformas operadas durante o governo FHC. Exterior. Não, tudo bem, mas é que você misturou a Amazônia no pacote, vale a gente falar, né? Não, PP. A viagem que ele está fazendo não é para quê? Não é para efetivar o acordo Mercosul e também, União Europeia? Também. Quando que foi assinado essa promessa? Quando? Que data? Recentemente. De Paris, quando foi? 2015. Então, mas na época do governo Lula, a gente não teve nada de relevante em termos internacionais. Claro, teve várias coisas relevantes. Mas você disse o contrário. Não, o que eu disse que não foi isso não. Alô, PP falou. Dá o rewind aí, vem aí que só falei isso não. O que eu falei foi o seguinte: as viagens do Lula estão ligadas com a questão da negociação com o acordo Mercosul e União Europeia. Um acordo mais importante da história do direito internacional para o Mercosul, para o Brasil, né? que vai pagar a conta dos países desenvolvidos para países do hemisfério sul. Isso que eu estou colocando aqui. Você não concorda isso aconteceu que ele em 2015 por causa do ano que a gente teve? Por causa do ano pesado que a gente teve. Por causa Alessandro, eu queria perguntar para você, eu queria a tua opinião, porque só o PP é PP Talking Show, não é debate. Então, é o seguinte, o meu querido Alessandro, ele fala que foi ótima a viagem, trouxe 500 milhões. Ele trouxe uma promessa. 500, vamos imaginar que trouxe um cheque, né? Ele trouxe um cheque. Vamos ter boa vontade? Vamos imaginar que chegarão. Vamos ser legal, né? Vamos lá, vamos ser legal. 500 milhões. O orçamento está prevendo 47 bilhões de emendas parlamentares. São 94 vezes. Tem uma coisa com a outra, Capês. 94 vezes o valor. Tá confundindo política interna com política exterior. Sabe qual é a relação que eu queria te passar? Sabe a relação que eu queria passar para você? É o seguinte: talvez se o governo ficasse aqui, o presidente, e negociasse com o Congresso Nacional para que o apoio saísse mais barato, se ele ficasse menos do que 2 meses fora e negociasse, não precisaria pagar 47 bi de emenda, nem entregar 39 ministérios
em vez de receber 500 milhões que ainda nem chegaram. É isso que eu quero a sua opinião. Teríamos mais reformas, né? Conversasse com o pessoal tete a tete. Claro. Até falando também do que o PP falou sobre os hotéis, onde o Lula ficou. Eu acho que a questão é que nós somos um país pobre. Pode parecer que não, às vezes, por causa dos nossos números, mas a gente tá aqui, a gente tá na Paulista gravando isso daqui. Se a gente rodar 4, 5 ruas para baixo, você já vê a discrepância que é o Brasil. Então, não dá pro governo também luxar. Tudo bem que não coça no orçamento. Porque não coça no orçamento, não coça, tá a hora. Mas assim, o governante, ele tem que dar o exemplo. Pode não ser como o Bolsonaro fazia e descer o exemplo, descer a régua muito lá embaixo, entendeu? Mas legal, mas ok, mas também não pode fazer como está fazendo. A gente tem que voltar nesse papo de novo, porque o Brasil ainda não é o mesmo, o Brasil não está pacificado. A gente está vivendo um momento onde qualquer coisinha, um olha pro outro e manda um faz o L. A gente ainda está vivendo esse momento, a gente ainda não entendeu que nós estamos todos no mesmo barco e o comandante é o Lula. A gente ainda está vivendo como se fazer o L fosse frear qualquer besteira que pudesse o governo um dia fazer. Não, a gente tem que voltar para a paz de novo. E para isso o presidente tinha que ficar mais tempo aqui. Principalmente depois do 8 de janeiro. Depois do 8 de janeiro, ele tinha que ficar pelo menos 5 meses sem viajar para lugar nenhum. Ele tinha que ter a paz, era obrigação dele apaziguar o Brasil. Ele não foi eleito só por quem elegeu ele foi eleito para ser presidente do país inteiro. Concordo com o PP, não, mas ele foi na China, tal, vamos que ele concentrasse essas viagens só nos países grandes. E só naqueles países grandes, onde ele não fosse só para ficar de conversinha, aonde ele fosse voltar com alguma coisa, que foi os exemplos que você deu. Show, concordo com você, estamos juntos nesses exemplos, entendeu? Mesmo na promessa, mesmo trazendo dinheiro da China, mesmo trazendo a promessa lá da Inglaterra, mas que ele se concentrasse nos grandes. Você é muito imperialista. Não sou. O Lula tem que viajar só para país grande, pelo amor de Deus. Quando eu digo país grande, é que a gente vá ou vender ou vá vender. Que tem um interesse interesses econômicos. Mas é o nosso momento, Pepe, você sabe que a gente não tá apaziguado, olha só olhar o chat dessa live tá saindo agora. A gente ainda não tá nesse nível de país ainda. E é obrigação do presidente, baixar a bola pra gente. Mas não vai baixar a bola. É isso. E parece que eles estão fazendo o contrário. Coisa diferente. O Brasil tem que viajar muito mais. A minha crítica à política exterior do Lula é outra. Não é porque ele viaja, é porque ele não sabe o que ele quer da China, por exemplo. Ele não sabe o que ele quer dos Estados Unidos, por exemplo. Mas ele viajar para outros países, isso é válido. Eu acho que o nosso espectador, a essa altura, já tem opinião formada. O PP defendeu muito bem, eu dei um tempo maior a ele, porque ele tem uma posição divergente dos outros dois debatedores, mas agora nós vamos poder aproveitar um pouco mais da experiência da doutora Gabriela Mansur, que fez um trabalho muito importante no Ministério Público e continua fazendo agora, como advogada, um trabalho de combate à violência contra a mulher. Em pleno século XXI, há muitas mulheres que vivem escravizadas em seus lares. E não é só as que apanham, não, porque apanham bastante também. Não só aquelas que são assassinadas, porque tem muito homicídio de mulher também. São as que sofrem privação econômica, que sofrem violência moral, são atacadas na sua autoestima, violência psicológica. Então eu queria agora, nós temos um levantamento, doutora Gabriela Mansur e demais debatedores, um levantamento feito agora nesse final de ano pela Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, revelou que 74% das brasileiras perceberam um aumento da violência doméstica e familiar em 2023. Isso é gravíssimo. O estudo ainda aponta outro cenário preocupante. Das entrevistadas que sofreram algum tipo de violência, a maioria foi violada de forma física, que é violência sexual, estupro, violência física, agressão, psicológica, que é aquela tortura psicológica, rebaixando a mulher na sua autoestima, e moral, que são ofensas contra a honra. E, de fato, foram muitos os casos de grande repercussão no ano. Só para citar alguns, doutora Gabriela Mansur, teve o caso do estupro do Daniel Alves na Espanha.
a condenação do Thiago Brenan. Nós podemos comentar depois, também com os demais debatedores, caso a caso, a possibilidade do ex-jogador Robinho cumprir aqui no Brasil sua pena por estupro, e ali foi estupro coletivo praticado na Itália. E ainda a agressão sofrida pela apresentadora Ana Hickman. Doutora Gabriela Mansur, eu estou abismado, não sei se porque a imprensa começou a cobrir mais isso, o número de mulheres que são assassinadas de todas as classes sociais, inclusive das classes mais favorecidas, onde a gente pressupõe que tenha mais acesso aos meios de comunicação, condições econômicas de sair, namorados jogando as namoradas do apartamento, matando, incendiando. O que está acontecendo? O que a sua experiência mostra desse balanço que é pavoroso? O Brasil é um dos países que tem a maior índice de violência doméstica do mundo, Gabriela Mansur. Sim, é muito grave mesmo. Nós tivemos alguns índices que você não revelou aqui, Capês, mas que chamaram muita atenção. No primeiro semestre de 2023, nós tivemos um aumento de 14% dos casos de estupro. Foram quase 35 mil meninas e mulheres estupradas durante o primeiro semestre de 2023, o que representa um aumento de 14% em relação ao ano passado, e um índice de que a cada 8 minutos uma menina é estuprada no Brasil. Então isso chama a atenção. Agora, nós temos sim um aumento da violência contra a mulher, mas nós também temos um aumento das denúncias. A violência contra a mulher sempre existiu, mas as mulheres estão mais conscientes dos seus direitos e estão procurando mais ajuda, estão denunciando. Tanto as mulheres menos privilegiadas, e as mulheres pretas sofrem muito mais violência do que as mulheres brancas, porque elas, além da violência dentro de casa, elas sofrem uma violência institucional, a falta de oportunidade de acesso ao sistema de justiça, à saúde, à educação. Isso faz com que, infelizmente, elas sofram mais violência. Porém, nós também temos as mulheres brancas de classe média alta, que estão rompendo a barreira da vergonha, e muitas vezes elas são casadas ou com os seus companheiros são pessoas importantes, são autoridades, e elas não conseguem denunciar por medo, por vergonha, ou muitas vezes por uma intimidação, e elas estão tendo mais acesso, estão denunciando, e nós vimos aí recentemente casos de mulheres famosas ou casadas com pessoas famosas que denunciaram seus agressores para romper o ciclo da violência. Então eu vejo também um lado positivo, que é o aumento das denúncias, mas infelizmente nós também temos um aumento da violência, sim. Agora, o que levou a esse aumento não tem uma explicação. Eu não gosto da fala de que o Brasil é um país machista, porque parece que a gente está justificando essa violência, que não tem justificativa. Eu acredito que, infelizmente, o brasileiro não está acostumado a lidar com a independência e a autonomia da mulher. Então, quanto mais as mulheres estão tendo autonomia e independência, infelizmente, mais resistência elas estão tendo por parte dos seus companheiros, ex-companheiros, e aumenta, sim, essa violência contra a mulher. Então, também nós temos que fazer um trabalho de reeducação do homem para que ele consiga conviver com a mulher independente, com a mulher autônoma. Isso não é uma mulher sozinha, isso é uma mulher independente com autonomia, onde homens e mulheres são iguais em direitos, obviamente diferentes em características, em personalidade, que deve ser respeitado. Mas a igualdade tem que ser em relação aos direitos, e é isso que eu espero. Uma conscientização de que nós precisamos, de fato, rever esses conceitos para evitar a violência contra a mulher, porque é inconcebível que nós temos um índice altíssimo dessa natureza. E enquanto promotor, eu recebi à mesa da minha promotoria vários e vários casos gravíssimos de violência contra a mulher, como o Capês falou, física, psicológica, moral, patrimonial, institucional e violência sexual. E agora nós também temos a violência política contra as mulheres. Isso também afasta as mulheres do cenário político, e a representatividade da mulher na política é importante exatamente para evitar o que nós estávamos debatendo aqui, essa retirada das mulheres de cargos importantes que são substituídos por homens por exigência de grupos políticos que não se coadunam com a realidade, com a representatividade
feminina. Nós precisamos estar nos espaços de poder e liderança para falar sobre os nossos corpos, os nossos direitos e as nossas leis. E é isso que eu espero nesse combate à violência contra a mulher. E agora, como advogada, eu estou do lado das vítimas, de mãos dadas com as vítimas, vendo os obstáculos que elas estão sofrendo para terem acesso ao sistema de justiça, e muitas vezes elas saem de vítimas e sentam no banco das rés. E elas são vítimas pedindo ajuda para a justiça. Alessandro Negão, a doutora Gabriela Mansur coloca uma questão importante. A população negra, as mulheres negras, população feminina, elas estão mais afetas a esse tipo de violência. Isso é um reflexo também de uma injustiça social, da ausência de oportunidades, que elas estão numa camada economicamente mais vulnerável. Ao que você atribui esse tipo de estatística que já é terrível todas as mulheres? Agora, ele aumenta ainda mais num determinado nicho econômico. Ocorre em todos. E mais ainda dentro da população negra. Eu acho que também por a gente ser a maioria, né? Nós somos a maioria, então todo número sempre vai ser maior quando for relacionado a homem ou mulher negra. Eu quero aproveitar aqui que a gente tem a sorte de estar com a Gabriela aqui, até para colocar uma coisa que é minha opinião, mas eu quero saber aqui da especialista, né? Eu acredito que muitas vezes isso acontece por causa da impunidade. Eu acho que muitos crimes que a gente vê recorrente aqui no Brasil, eles partem da impunidade, ou seja, a gente até consegue fazer a denúncia, aí vai o policial, leva, pega, preso, tal, e daqui a pouco o camarada tá na rua. Então, eu tento me colocar assim no lugar de uma mulher. Então a mulher vai lá, ela tá sofrendo a violência na casa dela. Aí ela sabe que tem uma mulher 3 casas depois que tá passando pelo mesmo que ela. Aí ela vê que aquela mulher 3 casas depois vai lá e denuncia o marido dela. Vem o policial, leva o marido dela. Daqui a pouco esse camarada tá na rua, daqui a pouco esse camarada tá ameaçando ela na frente da casa dela. Como que ela vai ter coragem de denunciar o próprio marido dela se 3 casas depois dela ela tá vendo o que a impunidade ali forte? Eu queria saber isso da Gabriela, se é só uma impressão minha ou se isso rola mesmo, se a impunidade acaba, sei lá, deixando o cara livre, né? Para ele, vou bater mesmo, não tá acontecendo nada, né? Sim. Negão, sem dúvida, a gente defende sim uma necessidade de leis mais rígidas, de penas maiores para agressores de mulheres, que é vergonhoso. Nós defendemos também a prisão dos agressores que insistem na violência. E quando nós temos uma medida protetiva, muitas vezes ele nem é encontrado para intimação. Estou com um caso que é uma violência grave, nós conseguimos a medida protetiva de afastamento do lar e ele está há quase 15 dias para ser intimado da protetiva, enquanto a mulher saiu de casa com os filhos, está morando de favor, escondida, e ele está no aconchego do lar depois de ter agredido uma mulher e fugindo da intimação. Tem que estar prisão. Não sei se o Capês concorda com isso, ele também, que é um jurista, que também faz parte do Ministério Público, foi meu professor, é um grande mestre, tem que ter prisão. Porque se ele for preso, ele não vai ficar incomodando, a mulher não vai ter medo, ela vai voltar para casa dele e ele se responsabiliza pela conduta que ele cometeu. Ainda bateu outros, né? Na frente dos filhos. Então a mulher, muitas vezes, ela tem medo de denunciar, Alessandro, muitas vezes por conta disso, porque ela acha que não vai dar em nada e depois que ela denunciou, o homem vai ficar mais bravo ainda, com mais raiva, e hoje nós estamos tendo um aumento do número de violências cometido pelos ex-companheiros, ex-maridos, ex-namorados que não se conformam com a rejeição, com o não. Podem ver nas redes sociais, nas notícias, que os maiores índices de violência, de feminicídios, que é a morte de violência de mulher, eles estão sendo cometidos pelos ex. Eu vejo o Capês nesse... Porque eu acho que fica aquela coisa do tipo assim, eu fui roubar, sei lá, bateram minha carteira, então eu nem vou na polícia porque não vale a pena. Sabe a coisa do não vale a pena? Eu acho que se endurecesse as leis e começasse a ver essa campanha de, o camarada tá indo preso, o camarada tá ficando preso, olha, inibiria os outros de fazer. A Gabriela colocou bem, houve já muitos avanços na legislação. Uhum. Os casos de violência doméstica são casos que, por lei, admitem a prisão preventiva. Para você decretar a prisão preventiva só para crimes com pena superior a 4 anos ou com violência doméstica. Uhum. O juiz pode determinar uma medida protetiva imediatamente. Às vezes até se decreta, na dúvida se decreta, mas é preciso que na dúvida se tome essa atitude, que depois esclareça. A prioridade é preservar a vida e a integridade da mulher.
Agora, eu queria perguntar agora pro Felipe Monteiro e pro Acácio Miranda e voltar depois rodar a mesa. Vamos começar a falar de alguns casos que ocorreram. Então, vou começar com o Acácio Miranda. Vamos pegar o caso do jogador Daniel Alves. Eu ouço muita gente, eu vou adorar ouvir o comentário da doutora Gabriela Mansur a respeito disso. Isso aqui não aconteceu nada. Mas por que não? Porque eles estavam dançando e bebendo juntos. Depois eles estavam se beijando. E aí caminharam juntos para o banheiro, onde a porta foi fechada. Ela sai correndo depois, isso não é estupro, ela quis. Eu estava consultando a legislação espanhola, que é muito parecida com a nossa, a partir do exato instante, do exato momento em que a mulher, por algum motivo, não quer prosseguir, porque não esperava que chegasse até aquele momento, ou porque ela mudou de ideia, a partir do momento em que ocorre o dissenso, a discordância, tudo que ocorre a partir dali é estupro. Inclusive, eu sugiro aqui, já nas minhas redes, eu recomendei, assistam a série da Netflix, Uma Família Quase Perfeita, para ver o que aconteceu, o que não foi. A família não denunciou um estupro sofrido pela filha, quais foram todas as consequências desta omissão. Qual a sua avaliação sobre isso? Falando como nós temos uma mesa muito qualificada aqui, todos, então a gente pode tratar de assuntos sérios com seriedade, com técnica. Capês, até meu vício de origem, você sabe, eu fiz mestrado na Espanha. Em 2012, quando eu estava fazendo mestrado na Espanha, eles já tinham uma discussão bastante forte sobre uma reestruturação dos crimes contra a liberdade sexual, obviamente, transformando os crimes contra a liberdade sexual em algo condizente com a sociedade que nós temos. E a imputação que é feita ao Daniel Alves, especialmente as provas utilizadas contra o Daniel Alves, são decorrência destas reformas. Não fosse os mecanismos admitidos pela legislação espanhola, ele muito provavelmente não estaria preso. E para nós aqui no Brasil, e a doutora Gabriela disse muito bem, que infelizmente estamos habituados com a injustiça e com a impunidade, especialmente nesses casos, o caso do Daniel Alves acaba causando certa estranheza, certa perplexidade. Mas é importante que se frise, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima e a palavra das pessoas que estavam próximas ao autor e aquele contexto fático deve ter bastante valoração. Então fica aqui os nossos aplausos à legislação espanhola, que soube muito bem capitanear o momento e a necessidade das mulheres para evitar a impunidade como nós temos por aqui. Agora eu quero ouvir a experiência do Felipe Monteiro, que também é um brilhante advogado com experiência em direito internacional. Vamos pegar o caso do Robinho, Felipe. O Robinho praticou estupro coletivo. Foi flagrado com interceptação telefônica, admitindo, está condenado a 9 anos de reclusão. Muito bem. Olha o drama aqui. 9 anos de reclusão. Uma legislação recente permite a extradição executória. Ou seja, embora o brasileiro não possa ser, o nacional, brasileiro nato, não possa ser extraditado do Brasil para a Itália, onde o crime foi cometido, para que na Itália ele cumpra a pena, a nossa legislação, seguindo uma tendência internacional, aprovou a extradição executória. Ou seja, o brasileiro não é enviado para lá, mas a pena é enviada para o Brasil e pode aqui ser executada. Eu vou fazer uma colocação jurídica. E é claro que ela pode ser superada. Esta lei que permite a extradição executória e que, portanto, restringe o direito de liberdade, foi aprovada após o crime cometido pelo Robinho. E essa é uma lei processual, mas é uma lei processual híbrida, porque ela cerceia o direito de liberdade. É possível admitir a retroatividade, ou seja, a lei que permite a extradição executória,
a lei que vai levar o Robinho para prisão, a lei que vai permitir que o Robinho cumpra a pena, é uma lei de caráter penal e ela pode ser aplicada por um crime cometido antes dela, já que a Constituição diz que a lei penal não pode retroagir, quer dizer, alcançar fatos anteriores, se ela for prejudicial. Como superar essa questão desse entendimento e o que você acha do caso em si, horrendo? Ele deveria ser processado novamente no Brasil ou você é a favor? Ainda não foi julgado pelo STJ, a questão vai ser julgada, já tem parecer da Procuradoria-Geral da República favorável. Como você vê esta questão? Capês, essa é uma boa pergunta. Eu vou responder no final. Agora, eu queria só ressaltar uma questão que eu acho impressionante, né? Como o meio do futebol, que é um meio que tem aquela cultura machista, misógina, não é? A cultura patriarcal está lá evidente, né? Reproduz esse tipo de conduta. Você vê vários jogadores de futebol, Robinho, Daniel Alves e muitos outros, né? As denúncias contra jogadores de futebol, contra pessoas do mundo do futebol relacionada à violência contra a mulher é um negócio assim impressionante, não é? E você vê que com um ambiente machista que tem muitos homens, né? Ele tem que começar a se modernizar e abrir para o feminino também, né? A única presidente de um clube de futebol, por exemplo, mulher, só tem uma, no Palmeiras, a Leila, né? Não tem, por exemplo, profissionais, tem poucos psicólogas, né, lidando nesse ambiente. Ou seja, o futebol ele tem que se modernizar e tem que ser mais permeável, né, às mulheres para impedir essa cultura machista e misógina de imperar. Em relação à questão da sua pergunta, Capês, eu entendo que o crime de estupro existe no Brasil. Né? Não está criando um novo tipo penal no Brasil. Pelo contrário, a questão a questão específica sobre o cumprimento da pena. Então eu entendo que o Robinho, se for condenado na Espanha, ele tem que cumprir a pena no Brasil. Não dá para passar impune esse crime de violência contra a mulher, não, de estupro no caso, né? Gabriela Mansur, eu queria que você, eu vi a sua opinião sobre esse caso do Robinho e rapidamente, porque eu também queria ouvir você sobre esse caso da Ana Hickman, que foi mais recente, aconteceu há pouco e a vara da violência doméstica não quis fazer o divórcio porque lá não se discute questão patrimonial, que leva uma mulher... Gabriela Mansur, nós estamos falando aqui da população mais fragilizada, da população vulnerável, de mulheres que estão ali, às vezes, na boate, mas são embriagadas e não percebem que são embriagadas. Agora nós estamos falando de uma mulher forte, de personalidade, uma mulher que inclusive se impõe pelo olhar, pela postura, uma apresentadora de televisão, uma mulher rica, empresas faturam 150 milhões por ano. E esta mulher está dizendo agora, e se vê a sinceridade nas suas palavras, que ela aguentou por anos. Como é que é esse processo do ciclo da violência? Ela tenta se conformar que aquilo foi só um momento, ela tenta salvar o casamento de qualquer forma, ela tem vergonha de público, por ser uma personalidade pública, de admitir que aquele casamento faliu. Esse é um caso emblemático, porque é uma violência doméstica, uma pessoa que tem condições de se proteger. Sim. Bom, eu vou fazer a análise aqui de algumas questões que foram colocadas rapidamente. Primeiro, para falar para o Alessandro que, digamos que, de fato, nós precisamos de leis mais rígidas, de penas mais rígidas, para demonstrar a não impunidade em relação aos crimes de violência contra a mulher, mas não é só isso. Para deixar claro, para não ter um critério aqui, um punitivismo puro. Nós precisamos de um sistema de medidas a serem tomadas para evitar crimes mais graves, como fiscalização das medidas protetivas, ressocialização do agressor, como capacitação das pessoas que atuam no sistema de justiça e de segurança pública e uma maior participação das empresas privadas nos investimentos das políticas institucionais, seja nas empresas, seja perante a sociedade, seja também em parcerias público-privadas.
Isso faz com que nós tenhamos uma diminuição, sim, da violência contra a mulher, porque nós desenvolvemos um projeto chamado Justiceiras, onde nós fizemos todos esses mecanismos, implementamos todas essas situações de apoio e de prevenção à violência, e nós atendemos até agora, desde a pandemia, 15 mil vítimas, e nenhuma delas foi vítima de feminicídio, de modo que dá para evitar um feminicídio. Num segundo ponto que eu queria falar para o Acácio, que você falou muito da questão da palavra da vítima, da importância da lei na Espanha. Como é difícil, Acácio, aqui no Brasil, fazer com que a palavra da vítima seja aceitada de início, de imediato. Ela sempre é contestada como se a mulher estivesse mentindo ou quisesse se vingar do homem. Ele traiu, ele saiu com outro, então vou usar Maria da Penha para prejudicá-lo ou para ter alguma vantagem, como se denunciasse um jogador de futebol, ela quisesse ter alguma vantagem econômica. Nós temos casos assim? Temos, mas uma pesquisa que foi feita, um levantamento, é de que apenas 3% das mulheres estão mentindo. Então nós temos que levar isso em consideração. Em relação à lei espanhola, do caso do Daniel Alves, desde 2018 existe na Espanha a lei Non se cales. Non se cales porque houve um crime de estupro coletivo dentro de um estabelecimento, de um bar ou de uma casa noturna, sem que houvesse um crime específico para isso, Capês. E aí houve o quê? A tipicidade da conduta e a absolvição dos estupradores. Isso causou uma comoção nacional na Espanha, exigindo das autoridades competentes a elaboração de uma lei, de um protocolo para atendimento imediato das vítimas que sofressem qualquer tipo de abuso sexual nesses estabelecimentos. E aí veio esse protocolo. Depois desse protocolo, houve o crime cometido por Daniel Alves, que foi preso preventivamente por várias razões, para evitar uma intimidação à vítima pelo poder dele econômico e público, para evitar também colocar em risco a sociedade e também para evitar que ele fugisse, porque a exemplo do Robinho, o medo das autoridades espanholas é que ele fugisse para o Brasil e aqui adentrasse sem poder, pela Constituição, ser extraditado ou ser devolvido para a Espanha para lá responder pelo crime. E aí vem essa situação do Robinho, que eu discordo, Capês, com todo o respeito da sua posição. Apesar da lei dessa extradição da execução ser posterior ao crime, nós temos vários tratados internacionais que determinam a colaboração entre países na punição dos crimes de violência contra a mulher. Como, por exemplo, o Tratado de San José de Costa Rica, que prevê a necessidade da punição dos crimes cometidos contra as mulheres brasileiras em outros países ou contra os crimes cometidos por brasileiros em outros países. Então nós temos essa lei anterior, um tratado internacional que tem peso de Constituição para punir esses casos. Então eu acredito que tem que haver sim essa homologação pela STJ e aqui ele iniciar o cumprimento da pena. Por fim, vamos falar da questão da Ana Hickman. Deixa eu até tomar uma aguinha. Eu sou corintiana, então eu não desisto nunca, mas a gente perde o fôlego de vez em quando. E só falando aqui que não sei se foi o Negão que falou da questão do futebol. Nós temos sim algumas atitudes e alguns projetos desenvolvidos pelos times de futebol para o combate à violência contra a mulher, tendo em vista a necessidade de divulgação, de utilização da publicidade, do populismo do futebol brasileiro para fazer chegar na casa da família brasileira o combate, a necessidade do combate à violência contra a mulher. Então, no Timão, que é meu time do coração, nós desenvolvemos o projeto Respeita as Minas, que fez com que nós tivéssemos uma diminuição dos índices de violência contra a mulher nos dias de jogos de futebol, principalmente nos jogos do Corinthians, em que houve essa implementação desse projeto. Então, parabéns, Timão, por essa iniciativa. Respeita as Minas. Um beijo para as jogadoras femininas do meu coração do futebol brasileiro, mas principalmente do futebol corintiano, campeãs agora. Em relação a Ana Hickman, nós temos aí exatamente o cenário da violência contra a mulher escancarado para os brasileiros verem. É o ciclo da violência que começou com sinais de relacionamento abusivo, uma abusividade, uma agressividade que foi aumentando, um controle, um poder, uma posse, uma desqualificação. Chamar uma mulher como a Ana Hickman, tão linda, uma das mulheres brasileiras mais lindas que nós temos, tão competente, tão simpática,
tão bacana, tão trabalhadora, de caveira, de grossa, enfim, agora acusando ela até de ter dado causa à violência. É um absurdo, nos deixa triste. Isso foi aumentando, foi evoluindo, até que houve, além da violência moral, da violência psicológica, da violência patrimonial, porque há sim fraude ao patrimônio dela, houve a violência física, que é quando a mulher acorda. Por isso que o Capês perguntou, por que demorou tanto para denunciar? Porque muitas vezes a mulher não percebe que está sendo vítima de violência, muitas vezes ela não tem o apoio, quanto mais ela vai sofrendo essa violência psicológica, mais ela vai ficando sem força, mais ela vai ficando no chão, mais ela vai ficando isolada e menos ela vai percebendo a necessidade da denúncia. Mas aí vem um tapa, e com esse tapa ela acorda e fala, não é isso que eu quero para mim, eu quero denunciar. E foi o que a Ana Hickman fez, e por ela ser uma pessoa pública, obviamente que isso daí vazou e acabou tomando conta de toda a imprensa e mídia brasileira. Então nós desejamos a Ana Hickman sucesso, nós desejamos proteção e a credibilidade da justiça no seu caso. Muito bem. Aliás, a segurança pública foi uma pauta muito importante nesse ano de 2023. Alguns estados brasileiros ficaram verdadeiramente como reféns do crime organizado. E o governo foi obrigado a realizar algumas ações, como a instituição da Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, com a atuação das Forças Armadas nos portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, a onda de violência causou muitas mortes na guerra entre policiais e criminosos no litoral de São Paulo e na Bahia. Em São Paulo, o aumento expressivo dos roubos e furtos na região da Cracolândia e os muitos confrontos de usuários de drogas com agentes da polícia escancararam o problema da segurança pública na cidade. Ô, Alessandro Negão, o Ministério da Justiça e Segurança Pública destinaram míseros 900 milhões de reais para o problema da segurança. Só o estado de São Paulo investiu 34 bilhões de reais do governo Tarcísio de Freitas. Reforçar a segurança em portos e aeroportos, quando os homicídios estão ocorrendo todos os dias em todos os lugares, quando as comunidades carentes são vítimas do crime organizado, quando você não pode sair numa rua, parar num semáforo sem ter medo de encostar um revólver na sua cabeça. Celular. Quando você está andando e tem motociclistas andando, bandidos, motoqueiros surpreendendo e assaltando. O problema de segurança pública só vai ser resolvido quando a União tiver a obrigação de repassar um valor maior para os estados e para os municípios também, que as guardas municipais ajudam. Quando houver uma investigação mais profunda sobre o crime organizado, o tráfico de drogas grampeia completamente impune, porque o volume do crime organizado é muito maior do que a capacidade do Estado tem de reprimi-lo. Nós estamos falando de tráfico de criança, que é uma coisa do mundo inteiro. Hoje é o mercado mais lucrativo do mundo, porque a droga você vende, a arma você vende, e a criança ou a mulher, ela é mantida como escrava sexual por várias vezes. Então, a segurança pública é um problema cada vez maior, é um problema social, sim, também, não dá para tapar o sol com a peneira, é um problema que decorre da exclusão, da falta de oportunidades, mas também de uma política de segurança mais eficiente. Então eu pergunto, não está na hora da gente trocar essas narrativas superficiais de defesa de segurança, de defesa do meio ambiente, para uma política séria e profunda que traga algum resultado concreto, Alessandro Negão? Com certeza. Essa é uma daquelas coisas que eu falo que para que o presidente viajou tanto? Quando eu falo que esse foi um ano conturbado, eu estou falando da segurança pública também. Nós tivemos problemas em São Paulo, nós tivemos problemas no Rio de Janeiro, nós tivemos problemas na Bahia. Na Bahia estava morrendo quase que um por dia. Bicho pegou lá na Bahia. A gente teve problema no norte, a gente teve problema na Amazônia, ali na fronteira, que é onde a gente sabe que estava tendo também muita guerra para aqueles lados. Então era necessário que o presidente ficasse por mais tempo aqui. Porque esse, Capês, não é só um trabalho do presidente, não é só um trabalho. A segurança pública era uma coisa que todo mundo tinha que se envolver, principalmente o judiciário.
principalmente o judiciário. Recentemente eu tive a oportunidade de participar do programa Pânico, onde estava aqui o capitão Derrite, que ele é o secretário daqui de São Paulo, e eu até falei sobre isso, falei, a gente tem que cobrar do capitão Derrite que ele prenda. A gente tinha que cobrar do Flávio Dino, que agora é ministro do Supremo, que ele prenda. A gente tem que cobrar do governador que ele prenda, mas quem mantém, quem segura, quem é que vai acabar soltando é o judiciário. Então a gente está tendo um problema de impunidade. Hoje as pessoas têm medo, as pessoas de periferia, elas têm que sair de casa às 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Na maioria das vezes o ponto de ônibus não está em frente à casa dela. Ela tem que andar ali 50, 100 metros até o ponto de ônibus. E essa é uma jornada, Capês, de 5 a 10 minutos de tensão. Acaba a sua tensão quando o ônibus chega e você consegue entrar no ônibus. Você mantém essa tensão até o momento em que você vai ou ao trem, que na maioria das vezes, né, você pega na periferia, você pega o ônibus para ir até o trem, você pega o ônibus para ir até o metrô, você não pega ele para ir trabalhar, para chegar no seu emprego. Ou seja, você ainda tem a tensão de ser assaltado naquele momento. Segurança de verdade, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem quando você entra no metrô. Quando você entra no trem, onde no máximo você vai ter sua carteira batida, mas ninguém vai te apontar uma arma. Hoje você está descendo para ir trabalhar, passa 2 pessoas numa moto, você treme. Porque às vezes você vai morrer por causa de um celular velho. Eu não tô zoando. Tem gente que morre por causa de um celular velho, porque às vezes a pessoa leva o celular na cintura, só dele ameaçar de tentar pegar o celular, pum, o cara atira, achando que ele é um policial. Ele não gostou do celular, ele atira. Ele tem a certeza da impunidade. Ele tem a certeza de que se ele for preso, ele vai acabar saindo. Se. A gente está falando sempre do se. Então é isso que hoje aqui nos bairros mais nobres as pessoas estão com medo de ter suas casas invadidas. Está acontecendo muito para cá, para esses lados também, nos bairros mais nobres. Então não tem mais uma coisa do esse lugar é seguro, esse lugar não é seguro. Você vai para uma praia no norte do Brasil, você vai morrendo de medo. Você vai no Rio de Janeiro, se você errar uma rua, o aplicativo te mandou para o lugar errado, é capaz de você não voltar vivo. Que Deus ajude que o traficante pergunte primeiro antes de atirar, né? Que ele não atire primeiro e pergunte depois. Não é só, eu queria chegar aqui e falar assim, não, a culpa é do Lula, não, isso tem que ser uma coisa no geral. Prefeito, governador, entendeu? Presidente, deputado, juízes, todo mundo teria que se envolver nisso daqui, porque as pessoas que não estão dando atenção para esse problema são justamente aquelas pessoas que moram num condomínio com 6 metros de altura, o muro, segurança armado lá dentro, segurança armado particular dele, carro blindado. Essas pessoas estão tranquilas, mas 99% da população não tem essa vida, entendeu, Capês? Agora, meu querido Acácio Miranda, nós estamos falando, no Rio Grande do Norte, o crime organizado tomou conta da cidade de Natal completamente, incendiando ônibus, foi preciso deslocamento de forças federais, a polícia não deu conta da questão da segurança. Na Bahia, a questão da insegurança pública é epidêmica. Em Fortaleza aumentou muito o número de latrocínios, de assaltos. São Paulo, no Rio de Janeiro, você tem ali nos morros milícias e traficantes com metralhadora, com fuzil dando tiro para cima quando você passa no meio, e aquilo é fato notório. São Paulo nós temos a questão da Cracolândia também, do crime organizado também, dos assaltos, da violência urbana. Agora, quando o governo de São Paulo tentou fazer uma operação, foi a Operação Escudo, tentou, depois que foram mortos 2 policiais com atentado, tiro de sniper do crime organizado, atirando e matando o policial. Foi realizada uma operação chamada Escudo nos morros do Guarujá e lá na Baixada Santista de maneira geral, onde todo mundo sabe o crime organizado impera, domina. Tá mandando numa comunidade uma vez, ali adiante, de pessoal armado com pistola, questão de 20, 30 metros. Eu perguntei pro sujeito, que os garçons de um hotel, que eram meus amigos, que me levaram lá para fazer campanha. Aí eu perguntei pro sujeito, me escuta, eu não vou lá não, os caras estão armados. Pode ir que eu faço a segurança. Você é o policial daqui? Não, eu sou o traficante. Eu falei, então, você não entra numa comunidade se não for, se o tráfico de drogas ali não permitir que você entre. Aí eu peguei, vamos embora daqui rápido. Então, na Operação Escudo, você tem 2 maneiras de conter
a violência do crime organizado. A primeira é mais cômoda, faz acordo. Eu não subo aqui, não atrapalho o seu negócio e você não vem praticar crimes. Isso dá resultado até um certo ponto. Depois, infelizmente, a violência explode e nós estamos vendo isso, não precisa nem dizer. Bom, na Operação Escudo, a polícia entrou no território. Quando você entra no território dominado pelo crime organizado, você vai ser recebido a bala. Não tem jeito. E aí você tem que reagir. Às vezes ocorrem efeitos colaterais. Agora, não há nenhum apoio para que a polícia faça isso. Então o que acontece é tapar o sol com a peneira, faz um acordo, fica todo mundo feliz e o crime continua imperando. Você acha que já passou da hora da população se conscientizar que tem que ter um enfrentamento correto? Embora, quando isso é feito de maneira meramente superficial, ostensiva, como o Rio de Janeiro fez durante muito tempo, você tem vítimas inocentes morrendo o tempo todo, é só enfrentamento, tiros, espetáculo pirotécnico, sem resultado. Não tem que ser feita uma investigação contínua e permanente, seja no Rio, seja em São Paulo, no Brasil inteiro? A segurança pública é, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas que nós temos aqui no Brasil. E é um problema histórico. Se a gente voltar para o início dos anos 2000, se nós voltarmos para a década de 90, se nós voltarmos para a década de 80, em todos estes períodos há minimamente 2, 3 grandes problemas, 2, 3 grandes casos relacionados à segurança pública. Mas, você disse, é importante nós reiterarmos, dada a complexidade do tema, não existem soluções fáceis para a segurança pública no Brasil. Primeiro, passa pela alteração das leis penais, passa pela melhor estruturação das polícias e passa também pela solução de diversos problemas sociais que nós temos. Eu acho que esse combate efetivo, esse combate incisivo à criminalidade é necessário. Mas ele só acabaria espalhando o problema. Ele precisa vir somado a diversas outras soluções. E talvez seja isso que falte para nós nesse momento. A nossa polícia acaba agindo quando provocada, mas os outros entes, os outros órgãos, os outros responsáveis pela solução do problema não comparecem junto com a polícia. Então a gente precisa olhar para esse problema complexo de forma complexa, efetivamente. Felipe Monteiro, você acha que o problema passa por mais verba, mais investimento, mais contratação de policiais, melhorar as condições salariais dos policiais, mas isso aí os estados não têm mais dinheiro para fazer isso? Não haveria necessidade da gente redistribuir o bolo da receita aí e a tarefa de segurança pública? Ou você acha que não passa por aí? Capês, eu acho que não passa por aí não. Eu te falo por quê. Não dá pra gente querer o resultado diferente tendo sempre a mesma política. Eu fiquei ouvindo meus companheiros de mesa falando, né, o termo enfrentamento, prender, combate incisivo, não é? Demonstra uma política falida de segurança pública, que é a política de combate às drogas, né? Não dá certo no mundo todo esse tipo de política. A gente tem que pensar estruturas de combate ao crime organizado de forma diferente. A questão é muito mais profunda. Aí eu concordo com o que a Cássio colocou aqui, né? A gente tem que repensar a forma de fazer segurança pública no Brasil. A gente tem que começar a discutir, por exemplo, a questão da descriminalização das drogas. Não dá pra gente achar que prender a pessoa e colocar um usuário que tem 2 gramas de maconha na prisão é a solução para o problema. Pelo contrário, a gente tem a 3ª maior população carcerária do mundo, não é? E as nossas prisões são fábricas de fazer criminosos piores. Ou seja, a pessoa que fumava um beckzinho de 3 gramas ia preso e sai de lá livre do PCC, por exemplo. Ou seja, a nossa política de segurança pública está completamente falida. A gente tem que pensar em agir de forma diferente. Um exemplo simples, né? A polícia militar não dialoga com a polícia civil no Brasil. Elas se odeiam uma e a outra, né? A gente tem que arrumar uma forma de articular as 2 polícias, de ter inteligência entre as 2 polícias. O que você colocou aqui, o dinheiro, se colocar o dinheiro, R$1 trilhão de segurança pública agindo dessa forma,
a gente vai perder a guerra de goleada para o tráfico, como a gente está perdendo desde então. O problema da segurança pública é o problema da falta de visão de segurança pública no Brasil. A gente não consegue pensar uma política pública de forma eficiente. A gente faz sempre a mesma coisa. Não é com combate que a gente vai resolver, não é simplesmente prendendo a pessoa que você vai resolver. A gente tem que repensar a política pública no Brasil. Muito bem. Gabriela Mansur, você concorda que garante-se a segurança pública sem combater o crime, sem prender e legalizando as drogas, que é o projeto do Felipe Monteiro? Eu não falei isso. Não? Tudo bem, mas pode exagerar com esse ponto. Não vão me colocar Gabriela no meio Mansur. dessa discussão aí entre vocês, mas eu não concordo. Eu concordo sim com a rigidez das leis, eu concordo sim com um enfrentamento, com um combate, mas acima de tudo, eu concordo com o investimento, sim, Pepe. Aí eu peço Vênia para discordar de você, na Polícia Civil e na Polícia Militar, independentemente deles nos conversarem. Mas eles conversam, sim, acho que você deu uma generalizada aí no tema, a gente não pode generalizar. Eu acredito que tenha que haver mais investimento, vindo sim do governo federal, na Polícia Civil e na Polícia Militar. Muitas vezes as delegacias estão sucateadas, a Polícia Militar não tem estrutura, não tem proteção, não tem segurança, colocando a sua vida, a própria sorte no combate, na linha de frente do crime organizado, do tráfico de drogas e até na própria segurança propriamente dita, roubos, furtos, estelionatos, entre outras violências. E aqui eu me reporto novamente à questão da violência contra a mulher. Se nós tivermos uma fiscalização mais efetiva das mulheres que têm medidas protetivas nas mãos, nós vamos ter uma diminuição dos feminicídios. Nós temos recentemente um acordo, teve um convênio entre a Secretaria de Segurança Pública do governo do Tarcísio com o Tribunal de Justiça, com o presidente do Tribunal de Justiça, para o fornecimento de tornozeleiras eletrônicas para os réus soltos, os agressores soltos nas audiências de custódia. Isso já era um projeto que nós pedíamos há muito tempo. Se todos os homens que tiverem medidas protetivas tiverem tornozeleiras eletrônicas, isso vai fazer com que haja uma diminuição dos crimes de feminicídio e uma maior fiscalização para as mulheres que bateram nas portas da justiça e pediram ajuda, e infelizmente nós não estamos tendo isso. Agora, para mim, o maior problema, Capês, eu não sei qual que é a solução, e eu já enfrentava isso enquanto promotora de justiça, porque peguei alguns casos desse, quando eu também trabalhei em Bugaçu, onde havia muito tráfico de drogas, onde eu atuei no caso do Champinha, e também quando eu atuei no GAECO, no crime organizado, nem lembro se eu atuei com você ou não, mas acho que foi com outros colegas, que é a Cracolândia. A questão da Cracolândia me preocupa muito. Qual é a solução? Eu também aqui, em que pese a discordância com outros colegas, também as pessoas da saúde, eu sugiro e eu recomendaria uma postura um pouco mais efetiva de um trabalho de internação, ainda que compulsória, por um período mais curto do que o tratamento ambulatorial, que nos estados onde há um intenso vício já não funciona esse tratamento ambulatorial. Então essa é a minha opinião. Sei que eu vou ser criticada, mas eu acho importante deixar esse ponto de vista mais do aqui, que provado, porque foi assim que eu consegui fazer com que Champinha ficasse afastado da sociedade. Está mais do que provado que tratamento ambulatorial é completamente ineficaz, porque o adicto, o viciado, o dependente químico, ele continua no mesmo ambiente em que ele se vicia. Então, a internação compulsória não viola nenhum direito. Que direito tem o gente de viver como um zumbi jogado no chão, completamente abandonado, perdendo não só a sua dignidade, mas tendo uma vida vegetativa? Interna, depois leva aquelas colônias agrícolas, fazendas coletivas, começa a ajudar o sujeito a reconstruir a sua vida. É dever do Estado ajudar essas pessoas e não virar as costas e dizer, não encosta, larga desse jeito. Isso é jeito de tratar um ser humano? O Estado tem que se omitir dessa maneira? Me desculpe. O Capês, só quem tem um viciado em casa, um filho viciado, ou um irmão viciado, ou um pai ou uma mãe viciada, sabem como é difícil o tratamento ambulatorial. Eles não aderem a esse tratamento. Então, quando eu falo da internação compulsória, eu não falo de uma internação urgente, à força. Eu falo de um projeto que consiga fazer com que eles adiram a esse tratamento.
com uma fiscalização e uma medida mais efetiva. Vamos tentar, porque do jeito que está, não está funcionando. Felipe Monteiro. Não, eu acho impressionante como a solução de vocês é uma solução que não deu certo em lugar nenhum do mundo, né? Não tem uma solução simples por causa da Cracolândia. Tem casos que tem que ter internação compulsória, claro que tem. Não dá para um zumbi ficar andando na rua. Agora tem casos, por exemplo, que o Estado tem que atuar com políticas de redução de danos, né? Conhecendo a pessoa, mapeando aquela pessoa que é usuária das drogas e tentando consertar aquela pessoa de uma forma sem ser compulsoriamente, né? E outro ponto também importante, o município de São Paulo, por exemplo, não tem ambulatório para todas as pessoas que voluntariamente querem se internar. Ainda mais pensando numa política de redução de danos. Né? Tá. Bom, olha, sim. Desculpa. Sim, olha, a nossa obrigação aqui é debater os temas e deixar a conclusão para o nosso espectador. Aqui as pessoas já têm posições bem definidas, ninguém está querendo se sobrepor a ninguém ou convencer ninguém. Acho que as posições foram bem colocadas e cabe a você aí tirar a sua conclusão. Agora, nós estamos falando aqui muito em necessidade de investigação. Não é só a polícia que investiga, não. Não é só o Ministério Público que investiga, não. Nós temos investigações muito eficientes também. São as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. O governo do PT assumiu o poder e logo já acompanhou a instalação de algumas CPIs no Congresso Nacional. Essas comissões dominaram o noticiário, investigando temas como as invasões do MST, os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, as manipulações em jogos de futebol. Teve até um senador que estava querendo rever o pênalti que o árbitro não marcou no Corinthians e Grêmio, deu entrevista aqui, estava revoltado. E o rombo financeiro das lojas americanas. Lojas americanas, o que sempre tem tudo. As autoridades foram convocadas para depor, sigilos foram quebrados, a imprensa toda cobrindo, um gasto enorme de dinheiro público, um tempo consumido com estas investigações, muito bate-boca nas audiências, teve até um que gritava do outro, chupetinha, aquele espetáculo ridículo, aquela coisa circense. E ali o coitado Alessandro Negão tendo que explicar para o seu público que este circo aí é o Brasil. É. A expectativa era muito grande, Alessandro, muito grande, porque tinha essas investigações. Os deputados deixaram de votar projetos importantes. Nós vimos aí que foram 75 projetos do governo, só 18 foram votados. Os deputados ficaram pedindo ministério, ficaram pedindo empresa pública e não votaram. Pelo menos, pelo menos eles investigaram. Mas a verdade é que tudo... Eu não estou conseguindo ler direito. O que acabou? Como é que é? Tudo? Acabou em pizza. Ah, não. Todas as CPIs, todo esse esforço acabou numa bela redonda de mozzarella, sem avanço algum. E as comissões da Câmara, daquelas comissões da Câmara, apenas a das americanas teve o relatório aprovado. Mas mesmo assim, não houve pedido de indiciamento. Já a CPI do MST, do meu querido amigo, o deputado Ricardo Salles, propôs o indiciamento de 11 pessoas. As comissões não terminaram com grandes feitos, igual no passado. Em 1993, 6 deputados envolvidos em caso de corrupção perderam o mandato após a CPI dos anões do orçamento. A CPMI, que investigou o 8 de janeiro, aprovou o relatório final da senadora Elisiane Gama, que pediu indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros do seu governo. O general Gonçalves Dias, que foi visto se confraternizando com os invasores e havia recebido mais de 6 avisos antes da invasão, sequer foi citado. Alessandro Negão, é melhor ter uma reforma constitucional que extingua em definitivo esse triste e dispendioso espetáculo ridículo
chamado CPI. Quem investiga é polícia, quem investiga é Ministério Público, é investigação profissional. Essas investigações viram investigações políticas, ninguém quer apurar a verdade, você só quer prejudicar a outra parte para poder se afirmar no poder. E é isso que estamos vendo, não é verdade? Então eu queria que a sua opinião. Olha que triste o que você acabou de ler, né? As comissões não terminaram, as comissões não terminaram com grandes feitos, igual no passado, em 1993. Olha quanto tempo a gente voltou para ter uma CPI que deu algum resultado. Infelizmente, várias vezes, o Felipe é testemunha disso, porque várias linhas de frente a gente fez, falando de CPI do MST, CPI do 8 de janeiro. CPI é uma coisa que no Brasil não dá em nada. Infelizmente, não dá em nada. E hoje em dia, ela está um pouco pior, porque como a gente tem hoje as redes sociais, nós temos muitos deputados que são atuantes nas redes sociais, que foram eleitos pelas redes sociais, tanto de direita quanto de esquerda. A CPI, ela serve mais como um estúdio. É assim que funciona hoje uma CPI. Então o deputado vai lá e ele não está falando com a pessoa que está sendo interrogada na CPI. Ele não está falando para os seus pares que está na CPI. Ele está falando para você aí de casa. É como se ele estivesse em casa gravando um vídeo do próprio celular dele. Infelizmente hoje é isso. Só que assim, a CPI, ela serve hoje também para dar uma freada no governo. O governo, ele é automaticamente freado, não porque a CPI vai achar alguma coisa que tenha a ver com o governo, não. É porque o apoio do governo fica mais caro. Qualquer um que hoje entre numa CPI, é por isso que normalmente o governante, ele é contra a criação de uma CPI, porque ele sabe que o apoio de quem estiver lá dentro vai ficar mais caro, porque ali o cara pode falar, não vou te apoiar tanto, por causa, eu vou querer mais isso, eu vou querer mais aquilo, e agora a gente está vendo os juros do apoio, né? Que os juros do apoio estão ficando cada vez mais caros, mas no final das contas, gente, infelizmente é nisso. O máximo que a gente fica sabendo é aquilo que, como o Capês falou, a própria polícia já poderia ter dito e a própria imprensa teria divulgado. Cássio Miranda, eu fico vendo às vezes as perguntas que eles fazem, aquelas considerações, é só para fazer corte, como é que chama? É like, né? Só para conseguir os likes no... Né? O único que eu vi perguntar... É um discurso e um finalzinho de pergunta, né? É um discurso primeiro e um finalzinho de pergunta. Olha, o único que eu gostei de perguntas que era o delegado Ramagem, que é delegado federal, que sabe perguntar. As perguntas têm que ser curtas, encaminhando para um determinado ponto. E os bate-bocas, eu vou te falar, não sei se... Eu não tenho nada contra isso, mas as redes sociais elegem pessoas que mostram um lado, às vezes, muito superficial, esteticamente. E aí você tem um Congresso Nacional como esse, medíocre. Capês, você disse exatamente no sentido das minhas anotações aqui. Quando a gente falamos sobre segurança pública, falamos sobre violência contra a mulher, em todas essas discussões nós falamos sobre polícia, sobre autoridade policial, sobre Ministério Público e Judiciário. E qual é a diferença entre esses três órgãos e os parlamentares? Esses três órgãos entendem de processo penal, entendem de direito penal, entendem de garantias. E a grande maioria dos deputados não tem qualquer noção disso. Por isso que as CPIs acabam virando aquilo que nós acompanhamos, um atropelo de garantias, um atropelo de direitos dos acusados, um atropelo de provas que levariam a qualquer resultado em prol de cortes a serem usados no TikTok, no Instagram ou no YouTube. E tem um outro ponto. Essas CPIs, as quais fizemos menção, não chegaram nem no relatório. E mesmo que tivessem chegado ao relatório, o relatório de nada serviria, porque o relatório de uma CPI é encaminhado ao Ministério Público. E o Ministério Público, que é um órgão técnico, olha para todas aquelas provas e de plano já percebem que elas não têm qualquer valor, elas não servirão para nada. Então, é dinheiro público utilizado inutilmente. Felipe Monteiro. É papel do parlamento fiscalizar, né? Um dos instrumentos da fiscalização é exatamente a CPI. E aqui eu volto no meu ponto do começo do programa. Não é? O insucesso das CPIs apenas demonstram
que o presidente Lula, junto com o Centrão, conseguiu desarticular a oposição, né? Ou seja, o Centrão está entregando sim o que o Lula quer. Aprovou projetos importantes e conseguiu desmobilizar, de certa forma, a oposição, que não conseguiu aprovar, por exemplo, o relatório da CPI do MST. A oposição, por exemplo, quis fazer a CPI do 8 de janeiro, né? E o governo conseguiu fazer com que a CPI do 8 de janeiro fosse um instrumento do governo, não da oposição. Ou seja, reforço o que eu coloquei no começo do programa. O governo, junto com o Centrão, conseguiu desmobilizar a oposição. Então, parabéns, gente, parabéns. Aí desmobilizou a oposição, perdeu um monte de tempo. De valor. Perdeu um monte de tempo. É importante falar o seguinte, porque você coloca de um jeito como se estivesse aplaudindo o fato. Eu não estou aplaudindo, foi uma análise objetiva. A análise objetiva é essa. Pensei que você estava elogiando a esperteza. Então, visão da análise objetiva. Ainda bem que você esclareceu. Tá bem mais caro para poder acabar com uma CPI, né? Eu não estou vendo motivo para comemorar nada. Nós estamos com um déficit de 180 bi. Estamos com déficit de 180 bi. O Congresso Nacional parado, o Centrão chantageando o governo, a segurança pública é um caos, explodindo a violência no país. E as CPIs conseguem, desmobilizar a oposição. Deixa eu falar uma coisa para você. Desmobilizar a oposição. A CPI, o governo e o Centrão desmobilizam a CPI. É possível colocar produção no gerador de caracteres? Felipe Monteiro, o governo e o Centrão desmobilizam a oposição. Até rimou. O governo e o Centrão desmobiliza a oposição. Foi o que aconteceu. Mas vamos falar de alguma coisa que dói no bolso do trabalhador? Posso fazer uma interrupção? Por favor. Começo de dezembro você estava devendo uma pizza pro PP. Hoje, dia 25 de dezembro, ele pagou essa pizza ou não, PP? Não paguei, mas eu prometo que hoje não dá, né? Hoje não dá, querido. Já estamos trabalhando aqui. Dá, né, PP? Estamos trabalhando aqui em pleno dia 25, querido. Espera um pouquinho. Nesse ano, o Senado aprovou o projeto de lei que muda a cobrança de imposto sobre os chamados fundos exclusivos, que são aqueles fundos voltados para a alta renda no Brasil e também offshore, quer dizer, fora da costa, empresas que estão no exterior e offshore no exterior. O projeto é prioritário para o Ministério da Fazenda. Vamos arrecadar. Que vê no texto uma possibilidade de o Ministério da Fazenda ver esse texto, eu não estou lendo direito lá, leu de o quê? Aumentar a arrecadação nos próximos anos e ajudar a zerar o déficit fiscal. Aliás, a meta do déficit foi um dos grandes impasses dentro do governo. Outras pautas econômicas em destaque em 2023 foram o arcabouço fiscal, pacote de regras que substitui o antigo teto de gasto às contas públicas do governo e a reforma tributária aprovada no Senado. Vamos dar uma oportunidade aqui, eu quero ouvir o Felipe Monteiro. O negócio é o seguinte, não vamos parar de gastar. Já não vai, gastar vai continuar. Aliás, foi a pauta, esse governo não prometeu equilíbrio fiscal. Então, em primeiro lugar, está gastando, está cumprindo ali. Não mentiu. Não estou dizendo que os gastos, como por exemplo Bolsa Família, que consumiu 60 bilhões de reais, sejam equivocados. Acho que um bom investimento é obrigação do governo tutelar a camada vulnerável da população. Mas o teto foi estourado em 164 bi e só 60 eram para o Bolsa Família. Nós estamos falando de 47 bilhões de emenda parlamentar. Quer dizer, e só 900 milhões foram investidos em segurança pública, falamos disso agora há pouco. Então eu pergunto, a solução é ficar aumentando cada vez mais a arrecadação, asfixiando economicamente as empresas, carregando e onerando a folha salarial, para que as empresas caminhem para a informalidade ou para que elas demitam, gerando desemprego. Com o desemprego e queda na arrecadação, o governo tem que socorrer mais populações vulneráveis, se endivida e vai acrescendo cada vez mais o déficit fiscal. Você que é da escola keynesiana e também da escola que defende o déficit fiscal, você vive gritando, para quem quiser ouvir, não há país do mundo que tem déficit fiscal zerado. Você, Felipe Monteiro, o homem do déficit fiscal, como você analisa toda essa situação? Eu fico espantado como tem coisas que chegam no Brasil, né, que não tem lugar nenhum do mundo. Né? Nenhum país do mundo
tem déficit fiscal zero. Os Estados Unidos tem $1 trilhão de déficit fiscal. França, Alemanha tem bilhões de déficit fiscal, né? Ou seja, déficit fiscal zero é surrealismo, é ficção econômica. Não existe isso. E um país pobre, Capês, na minha opinião, como o Brasil, tem que buscar crescimento econômico e redução da desigualdade social. Depois fica rico e paga a conta. É simples assim. E é assim que funciona em todo lugar do mundo. Não tem outra receita. O Haddad e o Lula, infelizmente, quiseram reverenciar o tal de investidores estrangeiros, achando que defender o déficit fiscal traria divisas para o Brasil. Isso é balela, não traz nada, só traz mais desgraça e mais pobreza. E é bom lembrar o seguinte, Capês, eu gosto de lembrar para todo mundo o seguinte, que a forma do crescimento econômico tem 4 variáveis. A primeira variável é o quanto que a família gasta. As famílias do Brasil estão falidas. A segunda variável é o quanto as empresas investem. As empresas do Brasil estão falidas. A terceira variável é o investimento público. E a quarta variável é a balança comercial favorável, não é? Que tá bombando por conta do agro. Então, a única forma de você ter crescimento econômico nessa equação é investimento público. Então, o governo tem que investir em políticas públicas consolidadas, eficientes, para fazer o Brasil crescer. Querido Alessandro Negão, imagine o seguinte, uma família, uma pequena economia, um pequeno estado. Essa família ganha R$3.000 por mês, mas ela gasta R$4.000 por mês. Então ela tem um déficit fiscal de R$1.000. Exato. Ela gasta mais do que ela ganha. Afinal de um ano, ela vai ter um déficit de R$12.000. Mas como é que ela vai fazer para pagar essas dívidas? Ela vai no banco, vai pedir empréstimo. E aí, com esse empréstimo, ela tem que pagar juros. Então ela vai continuar ganhando R$3.000, mas agora vai ter R$5.000 de despesa. Então, os Estados Unidos da América tem um déficit trilionário, é de trilhões de dólares, tem mais de 30 trilhões de dólares. Mas sabe o que eles fazem? Eles emitem dólar, fabricam lá notinha, jogam dólar, inundam o mundo de dólar, toda a economia é dolarizada, você só compra petróleo com dólar, só pode contratar no mercado internacional com dólar, e aí os Yankees socializam esse débito para os trouxas do mundo inteiro. França, agora o Brasil, um país que está com déficit fiscal, endividado, é um país que tem condição de continuar gastando mais do que arrecada. Explica isso, por favor, para o público. Tudo isso que o Felipe está falando é um discurso maravilhoso para dizer, é bom gastar mais do que ganha. Legal, só para complementar aqui, eu queria que você fizesse outro exemplo. Uma família tem R$1.000 de salário, de consolidado. A filha fica doente. A filha fica doente. Tem que pagar R$15.000 para operar a filha e salvar a filha. Você deixa a filha morrer e tem déficit fiscal que não é zero, ou você salva a filha? Essa é a pergunta. Negão, eu posso só entrar na pergunta dele? Essa é a pergunta. Então, imaginando que a filha sofreu e tem uma despesa de R$15.000. Se a família ganhasse 3.000 e gastasse 2, ela teria ao final R$12.000 para fazer frente a uma emergência. Mas como ela gasta mais do que arrecada, ela não tem condições de enfrentar uma emergência. Então, para enfrentar uma emergência, ela se endivida. E ao se endividar, provoca inflação e penaliza o trabalhador. Qual a sua opinião, Alessandro Negão? A gente já sabe a opinião do Felipe Monteiro. Agora, eu como um coordenador aqui imparcial desse debate, eu queria ouvir a sua opinião. A gente não precisa ir muito longe para a gente ver aonde o trabalhador está sendo penalizado. Eu vou dar um exemplo aqui que vai chegar fácil aí na casa de vocês, que é a bendita taxação dos $50, certo? Que não é uma novidade, não foi criado pelo governo Lula. A diferença foi que o governo Lula olhou e falou assim, não, nós vamos trabalhar e nós vamos, o que antes era feito vista grossa, nós não vamos mais fazer. Ou seja, pesou no bolso do trabalhador. Pesou no bolso do trabalhador com uma desculpa esfarrapada de que está protegendo as indústrias nacionais. Não está, porque muitas das coisas que o trabalhador comprava direto, ele agora vai ter que comprar no varejista. Então, quem que foi beneficiado? Foi beneficiado o rico milionário varejista. A mesma coisa a gente está vendo agora aqui. O governo, gente, não produz nada. O governo não pega o seu dinheiro e investe e aí ele tem lucro. Não existe isso.
Toda vez que o governo quer mais dinheiro, o governo aumenta os impostos. Toda vez que o governo aumenta os impostos, quem sofre são os mais pobres. Simples assim. Esse daqui é o país aonde rico, milionário, tem vários, eu não gosto de usar muito a palavra artimanha, mas é que eu não tô vendo outra palavra aqui, porque eu não gosto de usar nesse caso, porque existem estratégias legais. Eu não tô falando de estratégias ilegais. Astúcia. Existem estratégias legais que fazem com que você, pobre, pague muito mais essa conta. O certo seria o governo diminuir um pouco os seus gastos para que ele pudesse cobrar menos impostos e poder ajudar as pessoas para que elas não ficassem tão dependentes. Eu não estou nem falando do Bolsa Família, não estou falando nem dos programas sociais. Eu estou falando assim de ajudar para que a gente pudesse abrir uma empresa mais fácil aqui, para que a gente pudesse aumentar a concorrência, para que aí sim a roda da economia ficasse mais fácil de ser girada. Vamos pegar de novo esse exemplo aqui que a gente deu das taxações, certo? O que vai acontecer agora? Você vai ajudar o pessoal que faz contrabando, porque as coisas vão continuar chegando aqui no Brasil. A gente vê isso há anos. Em cada cidade você tem aí aquelas ruas de comércio onde as coisas são vendidas sem nota. Você sabe de onde eu tô falando. Como você acha que chega aquilo ali no Brasil? Ou seja, não tem nada a ver com a indústria nacional. No final das contas, você vai ajudar os contrabandistas e você vai ajudar uma empresa ou outra que já é gigante o suficiente para poder abraçar a burocracia brasileira, que só vai ferrar os pequenos. Se a gente quiser crescer de verdade mesmo, o governo tem que dar uma segurada nos seus gastos e tem que facilitar para que as empresas menores, para que as pessoas comuns possam produzir, para que o dinheiro continue entre a gente e a gente continue formando riqueza. Bom, olha, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu gostaria aqui, em nome de todos que estão se encontram, desejar um Feliz Natal a você, a toda a sua família, um Feliz Natal também aos integrantes dessa mesa de debates, a nossa produção, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente, que a gente possa esperar, nós que somos cristãos, esperar também, todos vocês, independentemente da sua fé, agnóstico ou não, cristão ou não, que a gente possa ter um ano com mais paz, um pouco mais de entendimento e com um país menos dividido. Um Feliz Natal, muito obrigado pela audiência e Jovem Pan continua com jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.